Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que for, onde você estiver. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por participar do nosso canal, da nossa empreitada. Inscreva-se aí, divulgue vídeo direto, semanalmente. Meu nome é Luiz Fabiano, eu sou professor do Departamento de Engenharia e Ciências Exatas da Unesp Jaboticabal. E essas aulas são ministradas no curso de Hidráulica, que prepara os nossos alunos para a disciplina de irrigação. Esse é um canal aberto, vocês se sintam à vontade, usem e abusem. Dúvidas, sugestões, críticas, coloquem aí nos comentários. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco de exercícios sobre perda de carga localizada, encanamentos ou adutoras por gravidade e múltiplas saídas. Então, vem comigo e vamos lá. Bom, o primeiro exercício que a gente vai ver é um exercício de perda de carga localizada. Tá? Então eu vou identificar sempre aqui em cima o exercício e sobre qual o assunto ele é. Então esse exercício ele está falando o seguinte, ó, utilizando o comprimento equivalente, então ele já nos disse qual é a forma que ele quer fazer, e a equação de Hazen-Willis, calcule a perda de carga total numa canalização de tubo flangeado de ferro fundido de 15 anos de uso, com um diâmetro de 50 mm e comprimento de 300 metros e uma vazão de 3 litros por segundo. Então observe que nessa linha, nesse sistema, eu tenho duas curvas de 90, raio médio, uma válvula de retenção leve, duas curvas de 45 e um registro de gaveta. Se você por um acaso não viu a aula teórica, dê uma olhada lá que eu mostro algumas dessas peças, tá bom? Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que vir na tabela, e nessa tabela, então, onde eu tenho os diâmetros equivalentes de cada conexão que eu tenho, em função do diâmetro que eu estou trabalhando, eu encontro o comprimento equivalente, ou seja, quantos metros de tubo retilíneo equivale à inserção de cada peça dessa na tubulação. Então, se a gente pegar aqui, ó, a nossa tubulação, ela tem um diâmetro de 50 milímetros, ok? Então 50 milímetros e tem essas peças. Eu venho aqui na tabela e olho, 50 milímetros vai estar aqui, 50 milímetros vai estar aqui, ó. Uma peça está aqui, 1.4, a outra 0.8, a curva de 45, né? Aqui, ó, vai aumentando o registro de gaveta e a curva de retenção, né, leve, a válvula de retenção leve, está aqui. Então observem que todos eles estão na linha de 50 milímetros. Então eu estou respeitando aqui o diâmetro da tubulação. Então eu vou pegar esses valores e agora vou fazer uma nova tabela, onde eu coloco cada peça e coloco o seu equivalente para a gente poder somar isso. Então observe, eu coloquei uma imagem aqui, para quem não tem oportunidade e não conheceu ainda, isso aqui é um sistema de bombeamento de vinhaça. Mas dá para a gente identificar algumas dessas peças aqui. Por exemplo, a válvula de retenção é essa peça aqui, ó. No caso dessa válvula, ela trabalha na vertical, mas nós temos válvulas de retenção que trabalham na horizontal. Aqui também tem um registro de gaveta, ó. Esse aqui é um registro de gaveta, tá vendo? Isso aqui é um volante e ele fecha o registro aqui para dentro da tubulação. Isso aqui é um conjunto motobomba, aqui é um manifold, né? Aqui tem outro registro, ó. E a gente vai conversar bastante sobre isso mais para frente e também na aula, na disciplina de irrigação. Bom, o que eu tenho que me atentar é quantas peças tem de cada uma, porque nessa tabela o que existe é para cada peça. Então eu tenho duas curvas de 90, cada curva dessa me dá equivale a 1.4 metro de tubo, ou seja, 2.8 no total. Uma válvula de retenção, 4.2. Então ela está aqui, 4.2. Curva de 45, eu tenho duas, cada uma equivale a 0,8. E eu tenho um registro de gaveta. Então observe que aqui, quando eu somo isso aqui tudo, é como se eu aumentasse 9 metros na minha tubulação. O que isso quer dizer? Todas essas peças colocadas na tubulação, elas equivalem a um comprimento de tubo de 9 metros. Então a minha tubulação ela vai ter um comprimento equivalente
de mais 9 metros, ok? Bom, agora então a gente vai partir, ele quer que a gente dimensione, né? Calcula a perda de carga, nós vamos calcular. Então, para poder calcular a perda de carga, eu preciso de vazão, preciso do C, que é o material, e preciso do diâmetro. Então, o diâmetro eu já tenho, o C eu já tenho, né? A vazão eu também já tenho, né? Ele me deu ela aqui no exercício, não me engano aqui, 3 litros por segundo, ela, né? Ele já me deu. Então, eu posso fazer o cálculo direto aqui, utilizando os dados que ele me deu no exercício. Então, o C aqui é 100, porque o tubo é de 15 anos, ferro fundido. O diâmetro é 50 milímetros, precisa passar para metro. O comprimento da rede é 300 metros. E a vazão 3 litros por segundo, não esqueçam que é sempre metro cúbico por hora. Então, 1 metro cúbico é 1000 litros, divide 3 por 1000, dá 0,003 metro cúbico por segundo. E agora fica fácil, é só aplicar a equação. Então, se a gente aplicar a equação, eu entro aqui com a vazão, entro aqui com o C de material e entro aqui com o diâmetro. Eu vou encontrar, então, a perda de carga unitária que eu tenho nessa rede. Dessa perda de carga unitária, que é o J, eu preciso calcular os valores de HF. E a gente sabe que o HF é o J vezes o comprimento da tubulação. Então, eu vou calcular aqui separado a perda de carga localizada, né? Então, a contínua primeiro. Então, eu tenho o J 0,097 vezes o comprimento da tubulação, que é 300 metros, 29,70. E depois eu calculo a perda de carga localizada. Qual que é a localizada? Observem que o L da localizada é o L equivalente. Tá vendo? 9 e aqui é 9. Vocês poderiam falar assim, mas eu não poderia já somar aqui, fazer esse vezes 309? Sim, você encontraria o valor total do somatório. Eu fiz separado aqui para ficar bem didático para vocês verem, né? Ok? Bom, então a perda de carga total seria o somatório dos dois. Então esse conduto ele vai ter uma perda de carga contínua e localizada de 30,60 metros de coluna de água. Então aqui é MCA, tá? Faltou um CA aqui. Então o exercício está resolvido. Agora, para a gente ter uma ideia da dimensão, observem que a perda de carga, quando eu tenho a contínua em comparação com a localizada ela é muito pequena. Nesse nosso caso aqui, eu calculei ela e ela dá 3%, tá vendo? Então a relação entre a perda de carga localizada e a perda de carga contínua é de apenas 3%. Então observem que a perda de carga localizada ela é muito pequena frente à perda de carga contínua, mas não quer dizer que a gente não tenha que calcular ela. Nos projetos de irrigação, quando não se utilizam softwares para fazer isso, eu posso jogar um percentual, considerando esse percentual como perda de carga contínua. Então, perda de carga localizada. Normalmente, trabalha-se com esse percentual de 3 até 5% das demais perdas, né? Então, aqui a gente calculou, você viu que deu 3%, geralmente vai ficar nisso, de 3 a 5%, mas nós não podemos esquecer que quanto mais válvula eu coloco, né, eu mostrei na aula, esse problema vai se agravando. Então, não posso negligenciar a medição dessa perda de carga, ok? Então, agora a gente parte desse aqui para o exercício número 3. Vamos lá. No exercício número 3, ele fala o seguinte: um tubo de polietileno possui 25,4 mm de diâmetro, 32 m de comprimento e 20 MCA de pressão no seu início. Estando o tubo na horizontal e com a vazão de 4.000 litros, qual é a pressão no final? E depois ele pede, com a vazão de 4.000 litros, colocando o tubo em declive, com 3,2 metros de desnível, do início para o final, qual é a pressão no final? Para a posição no tubo do item B, ou seja, em declive, foram realizadas 40 perfurações. Então observe que esse aqui já é um exercício que a gente vai trabalhar com múltiplas saídas, espaçadas de 0,8 metros com vazão de 100 litros por hora. Então observe que a vazão aqui já caiu, né? Aqui a gente tem uma vazão alta, e então essa vazão foi dividida pelas 40 perfurações, então deu um total de 100 litros por hora em cada perfuração. Qual é a nova pressão do tubo, então? E aqui a gente tem para o item C, sendo orifícios, né, de diâmetro e coeficiente de descarga igual a 1, qual é a pressão média de trabalho no tubo de saída aí, ok? Então vamos começar a desenvolver
a partir do A. Então, estando o tubo na horizontal e com vazão de 4.000 litros por hora, qual é a sua pressão? Não tem segredo. Primeiro eu faço um ajuste, né, de unidades, então eu tenho diâmetro de 25 milímetros, e aqui eu tenho vazão em litro por hora. Eu preciso passar isso aqui para metro, e isso aqui para metro cúbico por segundo. Então observe que aqui é litro por hora, né? Então eu tenho que passar isso para metro cúbico e depois tenho que passar para segundo. Tá? Então divide por 1.000, depois divide por 3.600 de novo, para encontrar esse valor. De posse desses dois valores, é muito simples, eu jogo na equação de Hazen-Willis, sempre lembrando, metro cúbico por segundo, diâmetro em metro, C é o material, né? Cuidado para não esquecer de elevar, então tem que elevar aqui, senão vai perder o exercício, ok? Então, pessoal, se eu preenchendo isso e resolvendo, eu vou encontrar um J de 0,20 metros por metro. Então, 0,20 metros de coluna de água por cada metro de tubo. Então, esse HF contínuo é o J vezes o L. O nosso L tem 32 metros de comprimento. Então, a nossa perda de carga contínua é de 6,4 MCA. E aí eu fiz um desenho bacana aqui, né? Onde a gente coloca a pressão no início e a pressão no fim, porque é o que ele quer saber, né? Qual que é a pressão do tubo no início e no final. Então, o que isso aqui está dizendo? A pressão no início é 20, né? E ele perde 6,40 MCA de carga aqui dentro. Então, aqui só pode chegar a quem? A diferença entre o 20 MCA de início de pressão e 6,4. Então, significa que a pressão final nesse tubo é de 13,6. Aí vocês podem perguntar, mas Fabiano, não tem aqui diferença de nível? Não tem, né? O tubo tá, ó, ΔH é 0, tá vendo? Então o tubo está no mesmo nível da caixa d'água, não está inclinado como vai estar nos próximos itens aí. Então, um exercício simples, bem rápido de fazer, bem tranquilo. Espero que vocês tenham gostado dele. Essa é a letra A. Vamos então para a nossa letra B. Na letra B ele fala, com a vazão de 4.000 litros por hora, colocando-se o tubo em declive de 3,2 metros de desnível, do início para o fim, qual é a pressão no final? Ora, então é a mesma coisa, ó, eu tenho uma pressão de 20 aqui, o tubo perde 6,44 de carga aqui, ele tem 3,2 metros de desnível daqui para cá, né, desse ponto para cá. Não tem segredo, pessoal, eu tenho que computar os 20, computar esse declive e tirar da perda de carga que eu tenho, tá vendo? Então, a pressão no início é igual ao ΔH, a pressão no final é igual a pressão no início mais o ΔH, então esses dois eles me ajudam a ganhar a pressão, então é a pressão que eu tenho, né? Essa aqui é a pressão devido à carga de posição e essa aqui pressão devido à carga pisométrica. E aí eu tenho uma perda de carga de 6,4, ou seja, esse tubo meu vai ter uma pressão aqui no final de 16,8 metros de coluna de água. Bem simples, bem tranquilo de fazer e muito utilizado no dia a dia em propriedades rurais e sistemas hidráulicos. No C, ele diz para a gente, esse tubo agora tem 40 perfurações. Então, se ele tem 40 perfurações, eu já sei que a vazão que entra numa ponta não é a vazão que chega no final dele. Essa vazão vai diminuindo. E ele coloca que a vazão média de cada perfuração dessa é de 100 litros. Então, 100 litros vezes 40 vai dar os 4.000 litros que a gente tinha inicialmente. Bom, a primeira coisa que eu faço aqui, eu vou pegar o J vezes o L, que a gente já fez, né? Só relembrando 6,4. E a partir daqui, então, eu preciso calcular o valor de F. E o valor de F é calculado por essa equação aqui, ou na tabela. Essa equação, o 1,85 é o expoente da vazão de Hazen-Willis, da equação de Hazen-Willis, e o 40 é o número de saídas que a gente tem no tubo. Então eu encontrei aqui 0,36. Agora eu preciso então transformar esse HF contínuo num HF fictício. Como é que eu faço isso? É um HF que eu tenho aqui, ó, com as 40 saídas. Então nada mais é do que o meu HF contínuo
vezes o F, que é o fator de múltiplas saídas. Então, na aula teórica, eu falei para vocês, né, que essa perda de carga fictícia, ela é sempre menor, né, a perda de carga com múltiplas saídas, ela é sempre menor do que a perda de carga real. Por quê? Porque se a perda se o F for 1, a perda de carga fictícia é igual à perda de carga real. Então aqui eu tenho que, ao invés de ser 6.4, seria 2.3. Também muito tranquilo de fazer, uma forma bem direta e muito interessante esse exercício aqui. Então a pressão no final que ele pergunta, novamente, eu tenho a pressão no início, que seria 20 MCA, mais a diferença de nível, que é 3.2, porque ele está falando que é idem o item B, né? Mesma condição do item B, menos a perda de carga, só que aqui nesse caso eu não é a contínua, né? Que é a perda de carga com 40, tá? Tem um errinho aqui. Então aqui 20 mais 3.2, esses dois aqui somam pressão no sistema, e esse aqui consome pressão do sistema. No final sobra 20.9 MCA de pressão no final dessa linha, após computadas as 40 saídas que a gente tem. No item D, ele fala, para o item C, então para essas perfurações, sendo os orifícios de 1,34 mm de diâmetro e o coeficiente de descarga igual a 1, qual é a pressão média de trabalho no tubo? Então, toda vez que falar para a gente sobre escoamento de orifícios, eu tenho que partir para as equações de escoamento de orifício, né? Nesse caso aqui, como a gente tem bocal, eu posso utilizar a equação que diz que a vazão é igual à área vezes o coeficiente de descarga vezes a raiz de 2GH. Esse H aqui é a pressão de trabalho que ele quer descobrir. Então nós vamos ter que isolar esse cara aqui, ó, e para poder calcular. Bom, vazão eu já tenho, a área do bocal eu calculo com o diâmetro do bocal, coeficiente de descarga é 1, raiz de 2G 9.81 e o H é o que eu preciso encontrar. Então se eu substituir todo mundo aí, eu vou achar, vai ficar dessa forma. Não esquecendo que eu tenho que passar a vazão para metro cúbico segundo e o diâmetro para metro. Então a vazão é essa, né? A área da seção é π d2 sobre 4, ok? Se vocês quiserem facilitar a vida, pode dividir esse π por 4 e já multiplicar aqui direto, tá? 1 é o coeficiente de descarga, raiz de 2GH, eu já transformei o H em pressão de serviço, tá vendo? Bom, se a gente resolver isso aí então, colocar tudo os números aí, fritar esse negócio, essa sentença vai dar aqui, ó, essa área vai ficar assim, né? 2 vezes 9,81 é 19,62. Eu fui fazendo picadinho porque alguns alunos me pediram para fazer assim, ficar mais fácil o entendimento, e eu fui fazendo, tá, pessoal? Então agora, esse cara ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, e para eu tirar a raiz desse lado aqui, eu elevo os dois lados ao quadrado. Então aqui eu elevei ao quadrado, e aqui quando eu elevei ao quadrado, cortou com a raiz, né? Resolvendo isso aí, pessoal, eu vou chegar no valor de pressão de serviço de 19,66 MCA, ou seja, aproximadamente 20 MCA. Essa então é a pressão média que eu tenho ali de trabalho no tubo, ok? Um exercício muito tranquilo também da gente fazer, muito simples, exige, claro, um cuidado especial com a calculadora, mas é para isso que a gente faz as nossas aulas de exercício, para vocês irem treinando, beleza? Então vamos sem correria, tá certo? Vamos partir agora então para o nosso quarto exercício. Bom, pessoal, no nosso exercício número 4, ele diz o seguinte, ele tem uma adutora atuando por gravidade e atende uma demanda de 2 metros cúbicos por dia de uma unidade produtora de frutas. Considere as informações abaixo. Então ele dá aqui que o material é ferro fundido, com 5 anos de uso, então o C é 118. A vazão é 2 metros cúbicos por dia, que isso representa 23,15 litros por segundo. Como é que você encontra isso aqui, Fabiano? Você multiplica isso por 1000, divide por 86.400, você vai encontrar 23,15 litros por segundo. Então agora, o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar um modo econômico, né? Lembra? O modo econômico eu aproveito toda a diferença de nível e igualo a perda de carga no tubo, não é isso?
Então o meu J nada vai ser o meu HF dividido pelo meu L. O meu HF então seria todo o aproveitamento da diferença de nível. Perfeito? Então por isso que aqui eu já coloquei ΔH, né, que é o 36. Na verdade o HF é igual ao ΔH quando eu quero ter a máxima vazão econômica aí. Então aqui eu dividi 36 pelo comprimento do tubo e eu encontrei esse valor de J. E agora então é simples, eu coloco na equação de Hazen-Willis e vou calcular a vazão e vejo se a vazão que eu tenho ela está boa para atender essa daqui, com esse diâmetro que eu tenho. E aí eu tomo a decisão se eu continuo com esse diâmetro ou se eu não continuo com esse diâmetro. Esse exercício é bem tranquilo e bem simples de fazer. Então vamos lá, vamos usar Hazen-Willis e calcular a vazão. Quando eu uso a Hazen-Willis e calculo a vazão, eu encontro que a vazão é igual a 118, aqui é o material, diâmetro é 150, que ele me falou que ele está usando, e o J é o que eu encontrei aqui em cima, né? Isso me dá 17 litros por segundo. Então 17 litros por segundo é menor do que a vazão que eu preciso. Então se eu utilizar 150 milímetros, eu não vou conseguir atender isso aqui. Então qual que é a saída? Eu tenho que aumentar os diâmetros, né? Eu tenho que aumentar o diâmetro do tubo. Então eu vou aumentar esse diâmetro de tubo aqui para o imediatamente superior a ele, que seria o tubo de 175 milímetros. Então quando eu aumento para 175 milímetros, o restante fica igual, né? A vazão é a mesma, a perda de carga é a mesma, o C é o mesmo, só vai mudar aqui o valor do diâmetro. E aí eu encontro 25,6 litros por segundo. 25,6 litros por segundo está perfeito, porque eu tenho uma demanda de 23,15. Se você quiser exatamente 23,15, basta você instalar um registro na ponta, na base final aqui, né, do sistema, e você fecha esse registro aqui e regula ele para a vazão que você precisa. Mas como está muito próximo, e geralmente tudo que a gente faz, a gente superestima um pouquinho a vazão, creio que não vai haver problema em utilizar um tubo de 175. Então você responderia para o produtor o seguinte: olha, para atender essa demanda de água que você tem, um tubo de 150 não dá. Você vai ter que comprar tubo de 175 milímetros. Perfeito? Muito legal, um exercício muito bacana. Espero que vocês tenham gostado dele. Vamos para o nosso quinto exercício. O nosso quinto exercício, ele também é um exercício que trata de encanamento por gravidade, né? Então sempre tem que vir na cabeça. O aproveitamento, toda vez que tiver um exercício desse, tem que colocar na cabeça o aproveitamento da queda, da diferença de nível, igualando a perda de carga, o HF que tem dentro do tubo. Isso é imprescindível para que você tenha a vazão máxima econômica aí desse sistema, tá? Bom, então essa nascente está no alto do morro, né, numa fazenda, vai usar tubo de PVC, tem tubo de PVC de 400 metros de comprimento, leva até uma horta onde ele instala um aspersor de 3 metros cúbicos por hora para poder molhar, fazer a irrigação. Sendo o desnível igual a 50 metros e utilizando o tubo de 1 polegada, 32 milímetros, pergunta-se qual a pressão de funcionamento do aspersor. E depois fazer um esquema do encanamento indicando o valor da perda de carga principal, a pressão do aspersor e a linha piezométrica. Muito legal, exercício 100% aplicado. Vamos lá. Então aqui eu tenho, ó, primeira coisa, ajustes, né? Então, ó, sempre, pessoal, sempre que vocês forem começar um exercício, ajustem unidades, para não esquecer e lá na hora não ficar de você resolver mesmo, porque é só colocar na equação, é simples. Não pode entrar em paranoia, né? Então, coloca, ajusta essas unidades e aí você parte para o exercício, entendeu? Bom, então aqui, ó, eu ajustei 32 milímetros, 0,032 metros, a vazão eu ajustei para cá, tá? Então, 3 metros cúbicos por hora. Ah, como é que eu fiz isso? Uma hora tem 3.600 segundos. Você divide isso aqui por 3.600, você vai ter essa vazão aqui, ok? Bom, fiz um desenho esquemático aqui, ó. Então eu peguei um morro, né? Aqui eu coloquei uma tubulação descendo, aqui tem um tubo subindo e aqui tem um aspersor, tá vendo? Então a diferença de nível entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo é de 50 metros de altura. Então ele nos deu isso aqui já. E tem 400 metros de tubulação aí. Então agora vamos calcular essas perdas aí para a gente ver o que é que vai sobrar para o pé desse aspersor, tá? Então aqui eu já sei o seguinte: se não tivesse perda de carga, se o fluido fosse perfeito,
no pé desse aspersor eu teria 50 metros de coluna de água para ele usar. Pronto, a resposta seria essa, se o fluido fosse perfeito. Mas como ele tem perda de carga, eu preciso descobrir quanto é a perda, e essa perda eu tenho que tirar do ganho que eu tenho com o componente de posição, né? É Bernoulli de cima e embaixo. Então vamos lá. Então aqui eu tenho 10,65 vezes essa é a vazão, 150 é o material, 0,032 é o tubo. Então eu tenho um J de 0,034. Esse J vezes esse comprimento vai me dar o HF no tubo, que é de 13,2. Ou seja, eu caio 50 metros, né? Eu ganho 50 metros na descida, mas eu perco 13,92 de perda de carga. O que vai sobrar? 36,08. Então esse emissor ele vai ter no pé dele aqui para funcionar 36,08 MCA. Aí você fala, Fabiano, mas e se eu quisesse saber a pressão aqui no pezinho dele, né, no tubo de subida? Você tem que considerar essa altura. Então se aqui tem mais 2 metros de altura, você tem que considerar esses 2 metros. Então você não tem 36 no biquinho do aspersor aqui, né, na rosca do aspersor. Você vai ter 36 menos 2, você teria 34 metros de coluna de água. Beleza? Exercício 100%, muito bacana, muito legal. E o principal dele, 100% aplicável, né? Olha aqui, ó. Aqui eu fiz um desenho esquematizando a perda de carga que nós temos, né? Então aqui eu tenho, ó, a linha piezométrica, né? Então eu tenho 36 MCA que vai chegar nele. Para 50 falta 13. Esses 13 que faltam é a perda de carga, porque a linha de carga aqui em cima tem que ficar sempre constante. Então, essa energia que eu perdi daqui, toda essa energia que estava aqui se converteu nessa e o restante virou energia calorífica. Beleza? Então, um ótimo exercício aí, muito legal, bom demais de fazer ele. Vamos partir para o próximo. Então, agora nós temos um exercício que é de encanamentos, né? Também utiliza o encanamento por gravidade, só que aqui tem um diferencial, aqui ele vai ramificar, tá vendo? Então ele tem um trecho AB e tem um trecho BC. Então observe que o A ele está na cota 100 metros, ele tem 1000 metros de comprimento e ele tem uma vazão nesse trecho aqui de 5 litros por segundo. Então essa é a vazão total que passa aí dentro, né? E eu tenho aqui no ponto B uma cota de 50 metros, ou seja, daqui para cá tem 50 metros de desnível, né? E nesse ponto B eu tenho uma pressão de 20 MCA. Então eu preciso ter nesse ponto aqui uma pressão de 20 MCA. Alguma coisa vai funcionar aqui que vai requerer essa pressão, né? E aí do ponto B para o ponto C eu tenho mais 600 metros, uma vazão de 2 litros por segundo, né? Então se aqui desce 5, aqui deve sair 3 e aqui vai continuar 2, né? Então eu tenho aqui que fazer o cálculo para 5 nesse trecho e 2 nesse trecho. A pressão em si é 0, não preciso ter pressão nenhuma ali, não me exige pressão nenhuma, e ele está numa cota de 40 metros, ou seja, ele está 10 metros abaixo do que está o ponto B. Então, imaginando que os tubos serão utilizados polegadas inteiras, 1, 2, 3, 4, 5 polegadas, e considerando a polegada 25 milímetros, em vez de 25,4, calcule os diâmetros e os comprimentos dos tubos para os trechos, podendo-se em cada trecho utilizar apenas tubos com 1 polegada de diferença entre os diâmetros. Qual deve ser a resistência da tubulação no ponto B e C quando o encanamento estiver cheio d'água e a vazão for 0, ou seja, quando ele estiver estático? Então aqui ele está falando para nós qual que é a pressão quando esse sistema estiver fechado. Isso aqui está estático, tá? Então vamos lá, vamos cair para dentro e vamos resolver isso aí. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos separar. A gente vai trabalhar com um trecho aqui e depois com outro trecho aqui, para ficar fácil de entender, tá? Então vamos lá, o primeiro trecho é o trecho AB. Então eu tenho, você viu que eu já tirei o C daqui, né? Então eu deixei, ó. Isso dá um trabalho para montar, pessoal. Puxa vida, muito mais difícil montar que escrever no quadro. Mas vamos lá. Então aqui eu tenho, ó, a descida, né, de 50 metros. Então daqui para cá tem 50 metros. E aqui tem uma pressão exigida de 20 MCA. Ou seja, nesse ponto aqui, eu tenho que ter aí
tranquilamente sobrando esses 20, né? Então esses 20 tem que estar aqui de qualquer jeito, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que eu calculo esse diâmetro? Eu preciso saber a vazão, que eu já tenho, preciso saber o C, né? E preciso saber o J. O C é o material, a vazão eu já tenho, está aqui. Tenho que encontrar o J então. Então se eu fizer aqui o ajuste de vazão, né? Então 5 litros por segundo dividido por 1000 dá 0,005 metro cubo por segundo. Então ajustei a unidade, perfeito? Vamos lá. Agora o cálculo do J, né? Da perda de carga unitária do trecho aqui. Então qual que é a perda de carga unitária? Eu vou aproveitar o meu HF como se fosse todo o meu ΔH que tem lá. Só que eu tenho pressão também. Então eu tenho que computar eu tenho que retirar do meu ΔH, da minha diferença, eu tenho que retirar essa pressão. Então observe o seguinte, eu tenho daqui até aqui uma diferença de nível de 50 metros. Né? Então a cota A está em 100 e a cota B ela está em 50 e tem mais 20 MCA de pressão aqui. Tem que ter 20 MCA de pressão aqui. Então como é que eu faço isso? 100 menos os 50 mais o 20 que eu tenho aqui, né? Então 50 mais 20 são 70, 100 menos 70 são 30. Então 30 dividido por 1000 é 0,03. Né? Então essa é a perda de carga que eu vou ter ao longo desse trecho aqui, que eu vou poder perder aqui 30 MCA só, tá? De pressão, porque aqui eu tenho que conservar 20 tranquilamente, ok? Então de 50 menos 20 que eu tenho que conservar, vai sobrar 30 para eu gastar aqui dentro. Essa é mais ou menos a relação que dá para fazer de cabeça, tá? Então quando eu faço eu jogo na equação de diâmetro, de Hazen-Willis, eu encontro um diâmetro de 68 milímetros. Esse diâmetro não é um diâmetro comercial. Então nós já sabemos que a gente precisa encontrar, sempre definir, ele já pediu isso para a gente, o diâmetro comercial. Então se eu adotar o diâmetro comercial de 75, porque ele está exatamente acima do de 68, né, o 75 é 3 polegadas, quando eu adoto esse diâmetro eu preciso recalcular então a vazão. E aí eu vou ver quanto é que dá a vazão nesse sistema aí. Então eu tenho aqui, ó, a vazão com tubo de 3 polegadas, ela é 6,46 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por hora. Como a vazão calculada é maior do que a vazão requerida, eu tenho duas opções nesse caso. É a mesma coisa que eu disse no exercício há pouco atrás. Aí. Você pode manobrar isso aqui, então você pode colocar um registro nesse ponto aqui, estrangular ele, né, fechar esse registro, de modo que do 6,46 só chegue 5. Aí você vai deixar essa linha aqui então mais pressurizada. Tá? Outra opção, você pode trabalhar nesse trecho com dois diâmetros diferentes. Isso aqui a gente vai ver bastante lá na parte de condutos em série. Mas já vamos adiantar aqui porque não é difícil de entender. Então eu já vou adiantar para vocês porque essa é uma forma bem econômica de se buscar isso aqui. Tá? Então essas aqui são as duas. Ó. Regula de registro de gaveta, ou então eu instalo dois diâmetros no trecho AB. Ou seja, desses 1000 metros, uma parte dele vai ser um tubo e outra parte vai ser outro tubo. Tá? Então vamos trabalhar agora com esses dois trechos aqui, ou com essas dois diâmetros no mesmo trecho. Para resolver isso aqui, o que a gente faz? Olha lá, ó. Observe que eu ainda estou no primeiro trecho, tá? Não fui para o segundo. Então, o primeiro trecho eu tenho de A até B, 1000 metros de comprimento. Né? Então, se eu usar tubo de 3 e 2 polegadas, você fala, Fabiano, mas por que você não usa de 3 e 4? Porque 3 foi o diâmetro que eu encontrei que era conveniente. Né? 3 foi o diâmetro que a gente encontrou. Então, por que eu vou comprar 4? É mais caro. Eu compro de 2 e aí eu coloco um pedaço aqui dessa tubulação de 2 polegadas. E vocês vão ver que dá certinho, tá? Então vamos lá. Bom, então aqui eu tenho L2 mais L3, o L com 2 polegadas mais o L com 3 polegadas. Esse trecho todo aqui tem que ser 1000, né? Logo aqui, o L2 é igual a 1000 menos o L3, né? Então dá para fazer a relaçãozinha aí. Eu sei que a perda de carga total, ela é a perda de carga que vai acontecer no tubo de 2 polegadas, mais a perda de carga que vai acontecer no tubo de 3 polegadas. Como HF é igual J vezes L,
Ó, então eu posso dizer que a perda de carga total ela é igual a J com 2 polegadas vezes o L com 2 polegadas. Então J vezes L é o HF, tá? Mais quem? Mais o J vezes L da tubulação de 3 polegadas. Então agora eu consigo resolver isso aqui. Por quê? Porque os L's eu já tenho. O L eu consigo tirar daqui. Quem que eu preciso encontrar agora? Os valores de J com 2 e com 3 polegadas. Então eu preciso encontrar as perdas de carga unitária com 2 e com 3 polegadas. Então se eu fizer com 2 polegadas, observe que 2 polegadas dá 50 milímetros, né? 0,05 metros. Eu tenho um J de 0,137 metros de coluna de água por metro de tubo. Quando eu faço com de 3 polegadas, observe que ele é menor, né? Quanto maior o diâmetro, menor é a perda de carga. Então, é claro que aqui é 75, ela é menor do que aqui, que é com 50. Então, quando eu encontrei esses dois, eu venho aqui e jogo na equação. E aí eu vou montar o sisteminha. Ó. A perda de carga total é 30, concorda? Tem 100 que desce, 50 que tem que ter aqui, mais 20 que tem aqui, são 70. Então, eu tenho 100 daqui para cá para perder. Vai sobrar 30 aqui para eu gastar aqui dentro desse tubo. Então, esses 30 que eu sobro para gastar aqui é a perda de carga total. Então, o que eu faço agora? Eu pego o J2 vezes... Quem que é o L2? O L2 é 1000 menos o L3. Tá vendo? É só jogar o L3 para lá. 1000 menos o L3. Mais quem? J3 vezes o L3. Então, o meu objetivo aqui é encontrar os comprimentos dos dois tubos, de 2 e 3. Então, eu fazendo isso aí, eu fui fazendo passo a passo, tá, pessoal? Para tentar facilitar o máximo possível o entendimento de quem está estudando. Eu sei que a distância é complicado, mas tentei deixar bem explicadinho aí. Então, aqui eu tenho, ó, 137, porque eu distribuo, né, esse vezes esse, faço esse vezes esse, ok? Então, depois de distribuir, eu vou ter isso aqui, aí eu tenho, ó, 0,173 L3 mais menos 0,63 mais esse daqui, vai dar esse valor aqui. E aí eu vou ter que isolar esse valor. Então, vou jogar esse cara, né, para lá e vou ter que isolar esse L3 aqui. Quando eu faço isso, eu encontro que o L3 tem que ter 906,78 metros de comprimento. Então, esse tubo ele começa aqui com L3, ó, começa com 3 polegadas. Depois de 906 metros, ele inicia então a instalação do tubo de 2 polegadas. Então 2 polegadas daria 93 metros. Aí vocês falam assim, poderia perguntar, né? Pô, mas compensa fazer isso? Por que eu não coloco logo de 3? Né? Depende de você. Você é o projetista, você que sabe. Depende de quanto você tem para gastar, de quanto é que você está disponível a gastar, né? Então, esse aqui é o jeito mais econômico que tem. Aqui, por exemplo, eu não precisaria fazer a manobra com registro. Não precisaria colocar registro nas pontas, na ponta para poder estrangular nada. Então, eu usaria a diferença de nível e faria o manejo com os tubos. Então, eu chegaria, quando desce, na verdade não vai dar 906, porque as barras são 6 metros, né? Então, 906 dividido por 6 vai dar 151 barras. Então, 151 barras de 3 polegadas, dali para frente, até completar os 1000 metros, barra de 2 polegadas, uma união, uma bucha de redução de 3 para 2, dali para frente tubo de 2 até chegar no destino, beleza? Show de bola. Agora vamos fazer isso para o outro trecho, nós temos mais um trecho, tem o trecho BC agora, tá? Então me acompanha aí. Bom, no trecho BC é a mesma coisa, né, pessoal? Só que eu vou ter que estudar o que agora? Eu vou ter que estudar quanto que vai sobrar de carga aqui para eu poder gastar, né? Então observe que eu tenho, ó, no trecho BC, eu tenho aqui 40 metros de cota, né? Então eu tenho 40 metros de desnível, tá? A cota aqui é 40 metros, né? E eu não tenho pressão. Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho 50 de HF que está em B, mais 20, né, de pressão que está em B, menos 40. Ou seja, vai sobrar 30 MCA de pressão para eu poder trabalhar aqui nessa cota embaixo. Então eu posso perder ao longo desse tubo aqui 30 MCA.
Então está resolvido o problema, né? Por quê? Porque aqui, ó, por que foi só 30? Aqui a pressão ele disse que é 0. Se ele me dissesse que aqui tinha que ter 20 MCA, eu tinha que somar 20 aqui. Ou seja, aqui teria que chegar a 60 MCA. Está descendo 70 de lá, né? Tá vendo? Eu tenho 70 de carga lá e aqui eu tenho 40 de carga. Então 70 menos 40 de carga é 30 MCA de pressão que vai sobrar aí, tá? Para eu poder gastar aqui dentro desse tubo, aqui dentro desse trecho. Então eu equalizo a vazão, né? 2 litros por segundo, divido por 1000, para passar para metro cúbico por segundo, e aí faço a mesma coisa. O J de A até B, desculpa, tá? J de B, de B até C, ficou aqui um errinho, e dividido por 600, porque o comprimento é 600 metros. Então observe que eu tenho aqui, ó, 70 menos 40 é 30, né? 30 dividido por 600 vai dar 0,05 metros por metro. Tá? Joguei isso na equação de diâmetro, vou encontrar 43 milímetros. Novamente, não é o diâmetro comercial. O que eu faço? Adoto o diâmetro superior. Então esse diâmetro de 43 milímetros, o próximo é 50. 50 milímetros são 2 polegadas. E aí eu recalculo a vazão. Quando eu recalculo a vazão com o diâmetro de 50 milímetros, né, eu observo que a perda de carga é a mesma, né? Eu encontrei aqui essa vazão de 2,93 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. Multiplico isso aqui por 1000, vou encontrar em litro por segundo. Então 2,93 é maior do que a vazão requerida, né? Então, novamente, o que eu faço? Fecho o registro aqui. Ou eu trabalho com 2 diâmetros. Um diâmetro de 2 polegadas no início de B, e num determinado ponto eu passo esse diâmetro para 1 polegada. Perfeito? Vamos fazer, igualzinho a gente fez no trecho de cima. Então lá, com 2 diâmetros, L1, L com 1 polegada e o L com 2 polegadas tem que somar 600, então esse trecho aqui com 2 diâmetros tem que somar 600. Eu sei que a perda de carga total é a perda de carga com 1 polegada mais com 2. Sei que a perda de carga é J vezes L, então J com 1 vezes L de 1, J de 2 vezes L de 2. O que eu preciso calcular aqui agora? Os L's eu já consigo encontrar por aqui. O L eu consigo encontrar por aqui. Quem falta? Os J's. E aí eu coloco J com 1 polegada, aplico o Rasen-Williams, né? 1 polegada é 0,025. Observe que a gente sempre trabalha, a gente encontra para esse trecho 2 polegadas, estamos colocando uma abaixo. Não justifica colocar uma acima porque fica mais caro, né? Então aqui eu tenho 0,025. Esse aqui é a perda de carga unitária que nós temos, perda de carga, a vazão que nós temos, né? Que bombear. Aqui o C do material. Então observe que esse J com 1 polegada, ele tem 0,734 metros de coluna de água por metro de tubo. Quando eu faço com 2, ele tem que ser menor, né? Aumentei o diâmetro, tem que diminuir a perda de carga. Inversamente proporcional, um está embaixo, o outro está em cima. Então aqui vai ficar com 0,025 metros por metro. Então agora eu posso jogar isso aqui na equação. Jogando lá na equação eu tenho a perda de carga total que vai me sobrar aqui é 30, né? Eu tenho 0,734 vezes o L1 aqui, ó. Então o L1 é quem? 600 menos o L2, né? Joguei o L2 para lá. 0,025 que é o J2 com o L2. Resolvendo isso aqui, pessoal, não vou perder muito, porque nós já fizemos lá no primeiro. Resolvendo isso aqui, eu vou encontrar que o L2 tem 578 metros de comprimento, né? Então, 578 metros de comprimento, essa tubulação tem que começar aqui com 2 polegadas e ela vai chegar aqui com 1 polegada. Aqui, ó, 578, se a gente dividir por 6, aí, a gente vai encontrar 96 tubos, tá? Então, eu poderia trabalhar, ó, na verdade, 96,3. Então, vamos colocar 97 tubos, né? Se eu colocar 97 tubos, aqui vai ficar com 582 metros, ou seja, eu compraria aqui 97 barras de tubo de 2 polegadas, e a partir de 582 metros, eu colocaria uma redução,
de duas para uma, esse tubo viraria uma e dali para frente ele continuaria por mais aproximadamente 20 metros com 1 polegada. Aí você fala, puta, mas vale a pena? Olha, pra vocês terem uma ideia, um tubo de 1 polegada marrom hoje, né, se você for usar o marrom, você vai pagar na faixa de uns 25, 22 reais a barra de 6 metros. Então é caro, pessoal, não é muito barato isso aí não. Então o que eu puder economizar, eu estou ajudando o meu cliente, né, o produtor, ajudando a empresa que eu estou trabalhando, enfim, vale a pena pensar nisso aí. A gente vai voltar a ver isso, tá? Vai voltar a ver, sem problema nenhum. A gente vai ver isso em condutos paralelos, em condutos equivalentes, vai dar para a gente ver em condutos em série, condutos em paralelo, vai dar para a gente ver tranquilo. Esses condutos que a gente dimensionou que eles estão em série, é um na sequência do outro, um na série do outro, tá? Então a gente vai voltar a ver isso aqui, mas já preparei para vocês para ficar bem legal aí. Bom, aí ele pergunta, né, qual deve ser a resistência no ponto B e C. Bom, se isso aqui está parado, né, a vazão é zero, a pressão máxima é o próprio ΔH do ponto. Então eu vou ter a pressão em A menos o ΔH até em A, e no C a pressão de A menos o ΔH que eu tenho aqui em C. Então eu tenho 50 MCA de pressão aqui e 60 MCA de pressão aqui, de trabalho. Ok? Isso, lembrando aqui que ele disse que o tubo estaria cheio, né? Então, ou seja, o conduto forçado, e a vazão é zero, ou seja, qual é a pressão estática que existe em cada um desses pontos aqui. Né? Então, esse 20 MCA de pressão aqui, requerido, ele não estaria sendo utilizado porque aqui estaria estático. E aqui, como não tem pressão, também está estático, só sobra aqui o componente de posição. Beleza? Bom, pessoal, então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do exercício. Hoje eu não vou fazer o nossa tradicional despedida no formato que eu gosto, porque eu estou fora do local onde eu gravo as nossas aulas, mas para não deixar o pessoal na mão, porque precisam estudar, eu resolvi gravar essa aula hoje, meio fora do normal aí, da preparação do estúdio que tem que montar para a gente fazer isso, né? Mas espero que dê certo, que vocês tenham gostado, e me despeço de vocês aqui, claro, desejando que vocês estejam bem, que vocês se cuidem, e claro, não poderia deixar de dizer que hidráulica não é o cão, né? Um abraço, pessoal, fica com Deus e até breve. Tchau, tchau.